Quando Vincent van Gogh estava passando pelos momentos mais sombrios de sua vida, internado no hospital psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence, ele escreveu uma carta para seu irmão Theo que revelava algo profundo sobre o que significa ter alguém que genuinamente nos apoia. Você me deu duas coisas, escreveu Vincent, sua presença quando eu precisava e sua ausência quando eu precisava crescer. Essa frase, aparentemente simples, contém uma verdade psicológica fundamental que pode transformar nossa compreensão sobre relacionamentos humanos e apoio emocional. A maioria das pessoas acredita que apoiar alguém significa estar sempre presente, sempre disponível, sempre oferecendo ajuda. Mas a ciência da psicologia nos mostra que o verdadeiro apoio é muito mais sofisticado e paradoxal do que isso. Uma pessoa que genuinamente te apoia vai te dar exatamente duas coisas, e a segunda vai te surpreender porque contradiz tudo o que aprendemos sobre relacionamentos na sociedade moderna. Vamos começar explorando a primeira coisa que uma pessoa que genuinamente te apoia vai te dar: presença incondicional nos momentos de crise. Quando falamos de presença, não estamos falando apenas de estar fisicamente ao lado de alguém. Estamos falando de uma qualidade rara de atenção e disponibilidade emocional que poucos seres humanos conseguem oferecer de forma consistente. A neurociência nos ensina que o cérebro humano possui neurônios espelho que nos permitem literalmente sentir as emoções de outras pessoas. Quando alguém está em sofrimento, nosso sistema nervoso automaticamente espelha esse estado emocional. É por isso que é tão difícil estar verdadeiramente presente para alguém em crise, porque nossa própria biologia nos faz sentir o desconforto dessa pessoa. Mas uma pessoa que genuinamente te apoia desenvolveu a capacidade de regular suas próprias emoções para poder oferecer um espaço seguro para as suas. Eleanor Roosevelt exemplificou isso de forma notável durante a Grande Depressão Americana. Como primeira-dama, ela poderia ter se limitado a funções cerimoniais, mas escolheu uma abordagem diferente. Ela visitava pessoalmente famílias em situação de miséria, não para tirar fotos ou fazer discursos, mas para genuinamente escutar e estar presente com as pessoas que estavam sofrendo. Suas cartas pessoais revelam como ela absorvia a dor dessas famílias, e ainda assim, conseguia manter-se emocionalmente regulada o suficiente para oferecer esperança e suporte prático. A presença incondicional que Eleanor oferecia tinha características muito específicas. Primeiro, ela não tentava consertar as pessoas ou oferecer soluções rápidas. Segundo, ela não julgava as circunstâncias que levaram aquelas pessoas à situação de vulnerabilidade. Terceiro, ela conseguia manter-se presente mesmo quando as emoções eram intensas e desconfortáveis. Essa é a marca registrada de alguém que genuinamente apoia, a capacidade de estar presente sem agenda pessoal, sem necessidade de ser o herói da história, sem desconforto com a intensidade emocional do outro. A psicologia do desenvolvimento nos mostra que essa capacidade de presença incondicional é fundamental para o crescimento humano. O psicólogo John Bowlby, em sua teoria do apego, identificou que crianças que recebem essa qualidade de presença de seus cuidadores desenvolvem o que ele chamou de base segura. Uma base segura é um estado psicológico interno onde a pessoa se sente fundamentalmente segura para explorar o mundo, tomar riscos e enfrentar desafios porque sabe que tem alguém confiável para retornar quando precisar. Mas aqui está onde a coisa fica interessante, e onde chegamos à segunda coisa que uma pessoa que genuinamente te apoia vai te dar. E essa segunda coisa vai contra todos os nossos instintos sobre relacionamentos, ela vai te dar ausência estratégica. Vai te dar espaço para que você possa desenvolver sua própria força, sua própria capacidade de resolver problemas, sua própria confiança. Isso pode soar cruel ou contraditório, mas a pesquisa em psicologia é clara. Pessoas que recebem apoio constante e incondicional desenvolvem o que os psicólogos chamam de desamparo aprendido ou dependência emocional. Quando alguém está sempre lá para resolver nossos problemas, nosso cérebro literalmente para de desenvolver os circuitos neurais necessários para a autorregulação e resolução independente de conflitos. Mahatma Gandhi entendeu esse princípio de forma profunda. Quando ele estava desenvolvendo sua filosofia de resistência não violenta na África do Sul, ele poderia ter dependido indefinidamente do apoio de seus mentores e aliados mais experientes. Mas aqueles que genuinamente o apoiavam, incluindo figuras como Léo Tolstói, que se correspondia com ele, ofereciam algo muito específico, orientação quando solicitada, mas espaço para que Gandhi desenvolvesse suas próprias ideias e métodos.
Tolstói, por exemplo, respondia às cartas de Gandhi com reflexões profundas sobre não-violência e resistência moral, mas nunca tentava dirigir as ações específicas de Gandhi na África do Sul. Ele oferecia sabedoria e perspectiva, mas deixava Gandhi livre para interpretar e aplicar essas ideias de acordo com sua própria compreensão e contexto. Essa combinação de presença intelectual e emocional, junto com a ausência diretiva, permitiu que Gandhi desenvolvesse o que mais tarde se tornaria uma das filosofias mais poderosas de mudança social da história humana. A ausência estratégica não significa abandono ou negligência. Significa uma compreensão sofisticada de quando nossa presença está ajudando e quando está atrapalhando o crescimento da pessoa que amamos. É a diferença entre ser um muleta permanente e ser um trampolim que impulsiona a pessoa para voos mais altos. A psicóloga Diana Baumrind estudou estilos parentais por décadas e descobriu que pais que combinam alta responsividade com alta demanda por autonomia criam filhos mais resilientes, criativos e emocionalmente inteligentes. Esse padrão se estende para todos os tipos de relacionamentos de apoio. As pessoas que mais nos ajudam a crescer são aquelas que conseguem calibrar perfeitamente quando estar presentes e quando se afastar. Durante a Segunda Guerra Mundial, vimos exemplos poderosos desse tipo de apoio nas redes de resistência que se formaram por toda a Europa ocupada. Raoul Wallenberg, o diplomata sueco que salvou dezenas de milhares de judeus húngaros, exemplificou esse equilíbrio perfeito. Ele oferecia presença incondicional nos momentos de maior perigo, organizando operações de resgate arriscadas e fornecendo documentos de proteção. Mas ele também entendia que precisava dar às pessoas que estava ajudando a capacidade de se protegerem e agirem por conta própria. Wallenberg treinava líderes comunitários locais, ensinava táticas de sobrevivência e criava redes de comunicação que podiam funcionar independentemente de sua presença. Ele sabia que se as pessoas dependessem exclusivamente dele, elas ficariam vulneráveis se algo acontecesse com ele, como de fato aconteceu quando ele foi capturado pelos soviéticos. Sua combinação de presença corajosa e ausência estratégica multiplicou exponencialmente sua capacidade de salvar vidas. A neurociência moderna nos ajuda a entender por que essa combinação é tão poderosa. Quando recebemos presença incondicional durante momentos de crise, nosso sistema nervoso parasimpático é ativado, o que nos permite sair do estado de luta ou fuga e acessar partes mais sofisticadas do cérebro responsáveis pelo pensamento criativo e resolução de problemas. Essa regulação co-criada com outra pessoa literalmente revire nossos circuitos neurais, criando novos padrões de resposta ao estresse. Mas quando essa presença se estende além do necessário, quando se torna uma presença constante que não exige nada de nós em retorno, algo diferente acontece no cérebro. Os circuitos responsáveis pela autorregulação começam a atrofiar por falta de uso. É como um músculo que perde força quando não é exercitado. A pessoa desenvolve o que os psicólogos chamam de locus de controle externo, onde ela acredita que seu bem-estar depende fundamentalmente de fatores externos, especialmente de outras pessoas. Marie Curie nos oferece um exemplo fascinante de alguém que recebeu exatamente esse tipo de apoio balanceado. Seu marido Pierre Curie oferecia presença incondicional quando ela enfrentava desafios em sua pesquisa científica e discriminação como mulher na academia. Mas ele também se afastava estrategicamente para permitir que Marie desenvolvesse suas próprias teorias e métodos experimentais. Mesmo quando trabalhavam juntos, Pierre fazia questão de dar crédito individual a Marie e encorajava sua independência intelectual. Após a morte trágica de Pierre em um acidente, Marie teve que enfrentar não apenas a perda pessoal devastadora, mas também a pressão de continuar sozinho o trabalho científico que haviam desenvolvido juntos. O fato de Pierre ter cultivado sua independência intelectual durante o casamento se mostrou crucial. Marie não apenas conseguiu continuar a pesquisa, mas expandiu significativamente suas descobertas, tornando-se a primeira pessoa na história a ganhar prêmios Nobel em duas disciplinas científicas diferentes. Esse padrão se repete ao longo da história nas relações entre mentores e discípulos que geraram os maiores avanços humanos. Aristóteles ofereceu a Alexandre, o Grande, tanto uma educação filosófica profunda quanto a liberdade para interpretar e aplicar esses ensinamentos de acordo com sua própria visão de mundo. O resultado foi um líder que conseguiu criar um dos maiores impérios da história antiga, não apenas através da força militar, mas através de uma síntese única de culturas e ideias que Alexandre desenvolveu independentemente.
A psicologia moderna nos mostra que esse padrão funciona porque atende a duas necessidades psicológicas fundamentais identificadas pela teoria da autodeterminação: a necessidade de conexão e a necessidade de autonomia. Seres humanos precisam se sentir conectados e apoiados, mas também precisam se sentir competentes e autônomos. Relacionamentos que fornecem apenas conexão, sem espaço para autonomia, criam dependência. Relacionamentos que exigem apenas autonomia, sem oferecer conexão genuína, criam isolamento e insegurança. A pessoa que genuinamente te apoia entende esse paradoxo intuitivamente. Ela sabe quando você precisa de um ombro para chorar e quando você precisa de um empurrão gentil para fora do ninho. Ela consegue tolerar a ansiedade de ver você lutando com um problema que ela poderia resolver facilmente, porque entende que sua luta é necessária para seu crescimento. Durante a era dos direitos civis nos Estados Unidos, vemos esse princípio em ação na relação entre líderes experientes como Bayard Rustin e jovens ativistas como John Lewis. Rustin oferecia orientação estratégica e apoio emocional durante os momentos mais perigosos do movimento, mas também insistia que os jovens líderes desenvolvessem suas próprias vozes e métodos de liderança. Quando John Lewis estava se preparando para liderar a marcha em Selma, Rustin poderia ter tentado microgerenciar cada aspecto da operação. Em vez disso, ele ofereceu recursos, conselhos quando solicitados, e depois se afastou para permitir que Lewis liderasse de acordo com sua própria compreensão da situação. Essa combinação de apoio e autonomia foi crucial para o desenvolvimento de Lewis como um dos líderes mais eficazes do movimento pelos direitos civis. A ausência estratégica também envolve a capacidade de não tomar as lutas de outra pessoa como suas próprias lutas. Pessoas que genuinamente nos apoiam conseguem manter limites emocionais saudáveis. Elas se importam profundamente conosco, mas não se tornam emocionalmente desreguladas quando estamos passando por dificuldades. Essa regulação emocional independente é o que lhes permite ser uma âncora estável quando precisamos, e também o que lhes permite nos dar espaço quando precisamos crescer. Viktor Frankl, o psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, escreveu sobre esse fenômeno em sua obra clássica Em Busca de Sentido. Ele observou que os prisioneiros que sobreviviam psicologicamente aos horrores dos campos eram aqueles que mantinham um senso de agência pessoal, mesmo nas circunstâncias mais extremas. Frankl notou que quando outros prisioneiros tentavam assumir toda a responsabilidade pelo bem-estar emocional de seus companheiros, isso muitas vezes backfired, criando dependência adicional em uma situação onde a autonomia psicológica era literalmente uma questão de vida ou morte. Os relacionamentos mais transformadores da nossa vida são aqueles onde experimentamos essa dança delicada entre presença e ausência, entre apoio e desafio. São relacionamentos onde nos sentimos completamente aceitos como somos, mas também encorajados a nos tornarmos quem podemos ser. A moderna terapia psicológica incorpora esse princípio de forma sistemática. Terapeutas eficazes oferecem presença incondicional durante as sessões, criando um espaço seguro onde clientes podem explorar suas emoções mais difíceis. Mas eles também estruturam a terapia de forma que os clientes gradualmente desenvolvam suas próprias habilidades de autorregulação e resolução de problemas. O objetivo final de qualquer terapia bem-sucedida é tornar o cliente independente do terapeuta. Carl Rogers, o fundador da terapia centrada no cliente, descreveu esse processo como ser real, empático e ter consideração positiva incondicional combinado com a crença fundamental na capacidade do cliente de encontrar suas próprias soluções. Rogers descobriu que quando os terapeutas conseguiam manter essa presença especial enquanto resistiam à tentação de dirigir ou controlar o processo terapêutico, os clientes desenvolviam insights e mudanças muito mais profundas e duradouras. Na nossa vida cotidiana, reconhecer quem oferece esse tipo de apoio genuíno pode ser transformador. Essas são as pessoas que ficam com você durante suas crises mais profundas, sem tentar minimizar sua dor ou oferecer soluções rápidas. Mas são também as pessoas que celebram suas vitórias sem tentar tomar crédito, que te desafiam gentilmente quando você está se acomodando, e que confiam em sua capacidade de resolver seus próprios problemas mesmo quando isso significa assistir você lutar um pouco. Essas pessoas são raras porque esse tipo de apoio requer uma maturidade emocional extraordinária. Requer a capacidade de regular suas próprias emoções independentemente do estado emocional de outras pessoas. Requer a humildade de não ser sempre o herói da história de outra pessoa.
Requer a paciência de assistir alguém que você ama cometer erros que você poderia ajudar a evitar. E requer a sabedoria para distinguir entre quando sua presença é alien e quando sua ausência é impovering. Franklin e Eleanor Roosevelt tiveram um relacionamento que exemplificava essa dinâmica complexa. Apesar dos desafios pessoais em seu casamento, eles conseguiram apoiar um ao outro de formas que permitiram que ambos se tornassem líderes transformadores. Franklin oferecia a Eleanor a confiança política e o espaço para desenvolver suas próprias causas e métodos de advocacia. Eleanor oferecia a Franklin honesto feedback e suporte emocional durante os momentos mais desafiadores de sua presidência, incluindo durante a poliomielite e os anos da Segunda Guerra Mundial. Mas ambos também mantinham suas próprias identidades e projetos independentes. Eles não se perdiam um no outro ou tentavam viver através das realizações um do outro. Essa independência dentro da interdependência permitiu que ambos fizessem contribuições únicas e duradouras para a sociedade americana. Se você está refletindo sobre os relacionamentos em sua própria vida, pergunte a si mesmo: quem são as pessoas que conseguem estar completamente presentes com você durante seus momentos mais difíceis, mas que também confiam o suficiente em você para te dar espaço para crescer? Quem são as pessoas que te amam o suficiente para não tentar te salvar de todas as suas lutas? Por outro lado, considere como você oferece apoio aos outros. Você consegue estar presente sem tentar controlar? Você consegue dar conselhos quando solicitados, mas resistir à tentação de dirigir a vida de outras pessoas? Você consegue tolerar a ansiedade de ver alguém que você ama lutando com um problema que você poderia resolver facilmente? Desenvolver a capacidade de dar esses dois presentes, presença incondicional e ausência estratégica, pode transformar não apenas seus relacionamentos, mas também sua própria relação consigo mesmo. Quando você aprende a se dar presença compassiva durante momentos difíceis, mas também se dá espaço e permissão para crescer e cometer erros, você desenvolve o que os psicólogos chamam de autocompaixão ativa. A história humana está repleta de momentos onde indivíduos receberam exatamente esse tipo de apoio e isso os capacitou para contribuições extraordinárias. Maya Angelou falava sobre como sua avó oferecia tanto um refúgio seguro quanto expectativas altas, criando o equilíbrio perfeito para seu desenvolvimento como escritora e ativista. Nelson Mandela descreveu como seus mentores no Congresso Nacional Africano lhe deram tanto orientação política quanto liberdade para desenvolver sua própria filosofia de reconciliação. O que torna esse tipo de apoio tão poderoso é que ele nos ajuda a internalizar tanto a segurança quanto a confiança. Quando alguém nos oferece presença incondicional, internalizamos a mensagem de que somos dignos de amor e apoio independentemente de nossas circunstâncias. Quando essa mesma pessoa nos dá ausência estratégica, internalizamos a mensagem de que somos capazes e competentes, que podemos enfrentar desafios e crescer através deles. Essa combinação cria o que os psicólogos chamam de resiliência autorregulada, a capacidade de se recuperar de adversidades usando tanto recursos internos quanto externos de forma equilibrada. Pessoas que desenvolvem essa qualidade conseguem pedir ajuda quando precisam sem se sentirem diminuídas, e conseguem agir independentemente sem se sentirem isoladas. Talvez a lição mais profunda aqui seja que o amor genuíno, o apoio genuíno, sempre inclui um elemento de letting go. Inclui a fé na capacidade da outra pessoa de crescer, de aprender, de se tornar quem ela está destinada a ser. É o oposto do amor possessivo ou controlador que tenta manter as pessoas pequenas e dependentes. Vincent van Gogh, com quem começamos essa jornada, nunca se tornou financeiramente bem-sucedido durante sua vida, mas sua arte transformou a cultura mundial. Isso foi possível, em grande parte, porque seu irmão Theo conseguiu oferecer exatamente essa combinação de apoio incondicional e espaço criativo. Theo sustentou Vincent financeiramente e emocionalmente, mas nunca tentou dirigir sua arte ou transformá-la em algo que não era. Quando você encontra pessoas em sua vida que conseguem te dar esses dois presentes, presença quando você precisa de conexão e ausência quando você precisa de crescimento, valorize-as profundamente. E quando você se torna capaz de oferecer esses mesmos presentes para outros, você se torna uma força de cura e transformação no mundo. A próxima vez que alguém que você ama estiver lutando, lembre-se, às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é estar completamente presente. E às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é dar um passo para trás e confiar na capacidade dessa pessoa de encontrar seu próprio caminho.
A sabedoria está em saber qual momento pede qual resposta.